Olá para você que se liga no Radio Waves, tudo bem? Estamos de volta com mais uma edição do nosso Radio Waves, o canal sobre radialismo. Hoje o episódio é um pouco diferente. Nós vamos comentar algumas coisas postadas por vocês aqui abaixo dos nossos vídeos. Primeiro quero agradecer, os comentários são muito importantes, são muito legais, é gratificante para a gente ter o feedback de vocês, não só a opinião e a crítica, quando necessário, em relação ao que nós estamos fazendo, mas também ideias e perguntas, enfim, qualquer comentário é sempre muito bem-vindo. Um dos episódios que teve, assim, recorde de visualização no nosso canal ultimamente foi o do Ranchinho do Coronel, onde apresentamos a história do Severiano, o conhecidíssimo Coronel César. Colocamos ali um trechinho dele falando que estava no antigo documentário histórico da Rádio Rio Negrinho, né? E algumas pessoas têm comentado, coloca mais, tem pedido até, né? Coloca mais trechos do Coronel falando, coloca mais pra gente relembrar, né? E realmente é difícil o acesso a esse material. Eu tô tentando buscar alguma informação, aquilo que eu coloquei naquele episódio era o que tinha disponível via internet, o que eu consegui localizar. E nesse sentido, eu quero pedir também a colaboração de vocês. Eu sei que tem pessoas que devem ter ainda em casa alguma fita cassete, alguma coisa que gravou do rádio algum tempo atrás. Se você tem algum material, envie para a gente digitalizar, né, e apresentar aqui no nosso canal. Essas gravações antigas são muito legais, muito interessantes, e se a gente digitalizar e colocar aqui, a gente praticamente vai eternizar esse material, né, para a posteridade. Então, se você souber de alguém que tem algum material, né, e queira disponibilizá-lo aqui para o nosso canal, qualquer material sobre rádio é muito bem-vindo. Na internet tem bastante coisa, a gente tem sempre pesquisado, né, mas não tem tudo, principalmente das emissoras de rádio aqui da nossa região, é mais escasso o material disponível, né? Esperamos que a gente consiga suprir em parte essa escassez com o canal Radio Waves. Essa é uma das ideias, ok? Beleza? Essa era uma das questões comentadas aí nos nossos episódios. Por isso é bem importante você sempre comentar. Cada episódio que você assistir, coloca lá a sua impressão, que vai ser bem interessante. Mas tem mais dúvidas por aí. Ok, pessoal, e mais uma situação que foi apresentada aí pelos nossos internautas que acompanham o nosso canal foi sobre os prefixos das emissoras. Deixa eu explicar um pouquinho melhor. Essa pessoa enviou em inbox uma pergunta porque ela assistiu um canal de aviação da internet onde a pessoa lá do canal falou que existia antigamente um sistema de navegação aérea que utilizava sinal das emissoras de rádio comerciais, as emissoras de rádio normais, para se navegar, para se orientar. E aí a pessoa me fez essa pergunta, pedindo para detalhar um pouquinho mais sobre isso, perguntando se eu tinha conhecimento sobre isso. Eu tinha conhecimento sim, pesquisei um pouco mais, né, para poder passar mais detalhes sobre isso. Realmente existia um sistema, e ainda existe, um sistema chamado ADF de navegação através de sinais de rádio. Basicamente, esse sistema é um rádio que, ao sintonizar qualquer transmissão de rádio numa determinada faixa, onde ele é capaz de fazer essa sintonia, ele tem um ponteiro que indica a direção de onde vem esse sinal. É muito simples. Por exemplo, um avião decola do aeroporto Afonso Pena em Curitiba e ele quer vir para Rio Negrinho, quer pousar no aeroporto Evaristo Stebel em Rio Negrinho. Como ele vai fazer nessa época, né? Estamos falando de coisa do tempo da Segunda Guerra Mundial, nos anos 40 por aí. Como ele faria para conseguir acertar bem a direção para cá? Claro que ele vai se orientar pela bússola normal, pela bússola magnética, mapas, né, e tudo mais. Existe essa possibilidade também que faria, se o piloto souber usar direitinho esse recurso, faria ele chegar certinho aqui em Rio Negrinho, na região onde ele quer pousar. Mas se tiver dificuldade com referências visuais, por exemplo, tiver neblina, tiver problema, ou houver algum erro nos cálculos que ele está fazendo, na leitura da bússola, nos graus, no mapa,
né? Então esse sistema ADF vinha para isso, para auxiliar essa navegação e permitir ao piloto, né, chegar com mais segurança ao seu destino. Nesse exemplo aí do avião vindo de Curitiba, querendo chegar em Rio Negrinho, como ele faria? Esse sistema ADF só funcionava para rádios AM, a capacidade dele era de 190 a 1800 kHz, é a faixa de frequência que esse receptor sintonizava rádios nessa época, o sistema ADF de navegação. Então ele sintonizaria a rádio Rio Negrinho, por exemplo, em 1570 kHz, era a frequência que eles transmitiam em AM, e então lá no ADF dele ele sintonizaria essa frequência, e assim que o ADF conseguir captar o sinal da rádio, o ponteiro vai apontar exatamente para a direção de origem desse sinal. E o avião, né, vem se baseando nisso, vai chegar exatamente em cima da torre da emissora de rádio, se baseando por este equipamento. Ao chegar no local de origem da transmissão, quando ele passar em cima da emissora de rádio, a bússola vai girar, né? O piloto sabe que passou em cima da fonte do sinal. A bússola vai inverter e começar a mostrar para o outro lado depois. Então, a partir dali é visual, né? Ele chegou em cima da torre da transmissão lá da rádio Rio Negrinho, dali para frente para ele achar o aeroporto é no visual daí, né? Mas então, esse sistema levava a pessoa até na cidade de origem que ela queria chegar, e era assim que funcionava. Na época da Segunda Guerra Mundial, tentou-se convencionar isso a nível mundial, criar um padrão de identificação das emissoras de rádio para que o piloto pudesse ter uma tabela com as frequências, a identificação das emissoras e a localização geográfica delas. Assim, ele queria ir, por exemplo, via ADF para uma determinada cidade, ele olhava na tabela quais são as emissoras dessa cidade, e em que frequências elas transmitem e tudo mais. Agora pense na seguinte situação: o avião decolou de Curitiba, está vindo para Rio Negrinho, sintonizado em 1570 kHz, o ADF está mostrando a direção desse sinal, e será, né? Pensa na dúvida que o piloto pode ter: será que esse sinal está vindo mesmo da rádio Rio Negrinho? Imagine que tenha por ali, perto de onde ele está voando, uma transmissão pirata nessa mesma frequência. O ADF pode estar direcionando para a origem dessa transmissão, ou exista aí uma interferência, ou exista, por exemplo, às vezes, conforme as condições atmosféricas tinham situações muito especiais, a propagação, né, que é o alcance das emissoras de rádio de longe, poderiam estar excepcionalmente diferentes naquele dia, e esse sinal de uma outra emissora em 1570 estar chegando e sendo captado. Ou seja, não dava para dizer, principalmente se está longe ainda do ponto de origem da emissora de rádio, se o sinal é realmente daquela rádio que está sendo captado. Como é que o piloto faz essa verificação? Ele ouve o áudio da rádio e espera até o locutor dar o prefixo. Quando o prefixo é dado pelo locutor, através daquele prefixo, no caso da rádio Rio Negrinho, ZYJ777, na época, né? Ele ia olhar na tabela. ZYJ777 é a rádio Rio Negrinho, ela está em Rio Negrinho, então o meu ADF está sintonizado na emissora correta e vai dar tudo certo. Estou indo para o lado certo, né? Então os prefixos tinham essa finalidade para navegação aérea. Não era a única finalidade dos prefixos, tá? E nem era só por isso que era obrigado os locutores, né, dar o prefixo de meia em meia hora. E havia essa obrigatoriedade que beneficiava a navegação aérea, mas não era só por isso que era obrigatório, tá? Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas é curioso isso, né? A navegação poder utilizar os sinais de rádio para se orientar. Esse sistema ADF, claro que hoje em dia não é mais utilizado. Pode até ter algum avião ainda que venha equipado com isso como um backup, como um, tipo, tudo mais falhou, né? Pode utilizar ainda o ADF para se orientar. O problema é que esses ADFs, pelo menos esses antigos, né, vinham preparados para funcionar com AM, e as emissoras de AM estão desaparecendo. Então, realmente esse é um sistema obsoleto, mas na época era bastante utilizado pelos aviões, e então essa obrigatoriedade de ter o prefixo para orientar os pilotos. Outra obrigatoriedade de ter a identificação da rádio, não exatamente só o ZY alguma coisa, né? Mas
se identificar, para quem está ouvindo, saber da onde está vindo isso, é também por um controle do que está sendo transmitido, né? O Dentel fazia fiscalizações ouvindo as emissoras de rádio, né? Os fiscais iam para determinados pontos e sintonizava as rádios para ver se estava tudo certo, se as rádios não estavam transmitindo alguma coisa que na época não podia transmitir ou algo assim. Era para ter um controle realmente. Digamos que uma transmissão era feita e era ofensiva ou era algo que não podia ter acontecido. Da onde veio isso? Qual é a origem? Então a identificação, né, é que permitia fazer essa conexão com a origem realmente do que foi transmitido. Essa era também uma das finalidades de ter esse prefixo. E as letras têm um significado também. O ZY é utilizado para identificar que é uma rádio comercial. E a letra seguinte identificava o tipo de transmissão da rádio, se era em AM ou se era em FM. Então, ZYJ, ZYK, por exemplo, essa letra J, K eram utilizadas, além de outras, para emissoras que tinham um sistema de transmissão AM. E as FMs tinham ZYD, a maioria delas, e também podia ter alguma variação dessa letra. Mas a letra indicava o sistema de transmissão, se era AM ou se era FM. Hoje em dia, essa obrigatoriedade do prefixo não é mais assim tão exigida. Hoje a maioria das emissoras faz essa identificação de hora em hora, né? Há uns 30, 40 anos atrás era obrigatório de 30 em 30 minutos o prefixo ser transmitido, ou ao vivo, o que estou falando, ou uma gravação, mas enfim, tinha que ter essa identificação da emissora de rádio, dando a sigla, né, que é o seu prefixo, na verdade, o nome da emissora, a localização, a frequência de transmissão. Eram itens que tinham que constar. Ok, pessoal? Se tiverem mais curiosidades desse tipo, mandem aí que a gente vai pesquisar, vai responder, ok? E para finalizar esse episódio, mais uma curiosidade, mais uma pergunta que eu recebi aqui no canal, que é o porquê. Por que o nosso canal se chama Radio Waves? Por que Radio Waves? Qual é o motivo de ter sido escolhido esse nome para o nosso canal? Na verdade, é até bem simples, né? As transmissões de rádio, há muito tempo atrás, ainda hoje é assim, mas agora isso já está mudando, né? Eram feitas em faixas. Todas as emissoras tinham determinadas faixas de transmissão. E os receptores de rádio que a gente utilizava aqui no Brasil há 30, 40, 50 anos, na maioria das vezes vinham com essas faixas escritas com as siglas em inglês. Por isso são as nomenclaturas mais familiares para nós. Por exemplo, ondas curtas, vinha lá um SW. Você tinha aquele seletor de faixas nos rádios AMs, né? Para você selecionar SW1, SW2, né? Eram transmissões em ondas curtas. SW era short waves, ondas curtas. Então, as transmissões em SW eram aquelas transmissões internacionais de longo alcance. Lembra? Eu fiz um episódio aqui onde eu expliquei como funcionam essas transmissões de ondas curtas, se refletindo através da atmosfera terrestre, com isso conseguindo um alcance mundial, né? A atmosfera terrestre funcionando, e tá aí mais uma prova de que a Terra é um globo, né? A atmosfera terrestre funcionando como um satélite natural de retransmissão dos sinais de ondas curtas. Ela funciona como um refletor das ondas curtas, e essa faixa short waves, SW, era indicativo das ondas curtas. Onda média, por exemplo, medium waves, era MW, a sigla, né, e era utilizado pelas rádios que transmitiam na faixa de onda média, como por exemplo as AMs que tínhamos aqui na nossa região, a Rádio São Bento AM, a Rádio Rio Negrinho AM, a Rádio São José de Mafra AM, a Rádio Difusora de Rio Negro AM. Essas rádios AMs da região estavam todas dentro dessa faixa chamada onda média, uma faixa que dava um alcance também relativamente médio à noite. Esse alcance era maior, de dia era um pouco menor, em torno de 1/4 do alcance que tinha à noite. Então, quando eu criei o canal, né, vendo SW, MW, vou criar o RW, o Radio Waves, e ele não vai ser sobre uma faixa de frequência específica, ele vai ser genérico, RW Radio Waves, as rádios que estão aí nas ondas de rádio. Talvez depois de alguns anos, né,
Quando todas as rádios estiverem só no digital, eu vou ter que mudar esse nome. Mas dá para manter ele alusivo à história de tudo isso, né? Então surgiu a ideia do RW, o Radio Waves, ondas de rádio. O que acontece nas ondas de rádio? O que acontece nas ondas de rádio é tema para o nosso canal. A ideia do nome foi basicamente essa, bem simples e fácil de guardar, não tão fácil de pronunciar, né? Mas você pode pronunciar só como RW, em português mesmo, canal RW, ok? Obrigado para você que assistiu mais esse episódio até o final. E se você tiver mais comentários em relação a essas questões que respondemos hoje ou qualquer outra, envie para a gente. A gente vai ficar muito feliz em ter o seu feedback, ok? Um grande abraço, tudo de bom, até o próximo!